Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos nesse vídeo, nesse canal. Que Deus possa falar fortemente ao seu coração, que você possa se inscrever, ativar o sininho para você receber os próximos vídeos e que vocês possam ouvir a voz de Deus através desse canal e crescer como homem e mulher de Deus, para que você possa se fortalecer em Deus através da palavra. A palavra de Deus é o que nos fortalece. O Senhor Jesus me deu uma inspiração, meus irmãos, nesse vídeo, para falar do que tem afastado o ser humano hoje em dia. Claro que o pecado nos últimos tempos tem aumentado, mas isso aqui também entra no caminho do pecado, né? Porque quando a pessoa ela tira o foco de Deus e transmite o foco dela para o tema que nós vamos falar no vídeo de hoje, é um pecado também. É um grande pecado onde o próprio Senhor Jesus deixou escrito no livro da Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, que nós vamos ler agora. Jesus diz assim, palavras do próprio Senhor Jesus. Ele disse, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meus irmãos, Jesus está falando aqui que tem pessoas que querem tentar fazer o que é impossível, que é agradar a dois senhores. Não tem como, meus irmãos. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao dinheiro, que é o Deus desse mundo. O dinheiro é o Deus desse mundo. Todos os males que nossos olhos estão vendo, meus irmãos, tudo é por conta do dinheiro. Pessoas matando pessoas, você vê lá por detrás daquela intenção, daquela vontade que a pessoa teve. Foi porque de quê? Por conta do dinheiro. Tudo está girando em torno de dinheiro. Pessoas se relacionando com outras com interesse em dinheiro. O mal desse mundo, o mal do século, meus irmãos, é o dinheiro. E você tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso tem afastado muitas pessoas de Deus. Porque como o Senhor Jesus falou aqui, meus irmãos, não tem como servir a dois senhores. Ele disse, ninguém pode. Tem pessoas que tentam, mas Jesus está falando aqui que ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meus irmãos, eu falo pelo que eu vejo. Eu já vi muitas pessoas se afastar de Deus por conta de dinheiro. Pessoas que faziam até a obra de Deus. Pessoas que depois de abrir um próprio negócio começaram a diminuir suas idas à casa de Deus. E diminuindo, enfraqueceram. E enfraquecendo, se afastaram. E se afastando, o inimigo tomou posse da vida dessas pessoas. Por quê? Porque tentaram servir a dois senhores, e o Senhor Jesus fala que isso é impossível. Ou você vai colocar toda a tua força em um, ou você vai colocar toda a tua força em outro. A palavra de Deus fala, meus irmãos, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, fala assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É o que eu falei para vocês, pessoas que estavam ali caminhando com Deus, buscando a Deus, cuidando da sua alma em primeiro lugar, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e por conta de algum momento, porque o deserto vem até para nos provar, meus irmãos, se de fato queremos Deus em primeiro lugar. E essas pessoas foram fracas, não vigiaram, e por não vigiarem, priorizaram o dinheiro e com esse desvio, com esse afastamento de Deus, a Bíblia fala que muitos sofrimentos acompanham essas pessoas nos dias de hoje. Meus irmãos, abandonar Deus nunca será um bom negócio. Por negócio nenhum, nós temos que vigiar, porque as tentações vão vir, as dificuldades vão vir, tudo vai vir para tentar afastar a gente de Deus. Eu me recordo de uma experiência que eu tive quando eu me batizei nas águas, comecei a buscar Deus, indo para a igreja constantemente, e me apareceu um serviço, na época, muito bom para o que eu estava precisando e para as minhas necessidades, mas esse serviço me tirava da presença de Deus, me tirava da casa de Deus,
porque eu pegava de manhã, saía à noite, e à noite eu precisava correr muito para ainda pegar já a reunião encaminhada. Ou seja, eu tive ali o toque do Espírito Santo. O Espírito Santo falou: esse trabalho, por melhor que seja, por salário melhor que está sendo te oferecido, ele vai te afastar dos meus caminhos. Então você tem que fazer uma escolha. Aí eu escolhi o quê? Sacrificar. Eu pedi conta, eu já estava trabalhando uma semana, tudo encaminhado. As pessoas falaram: que isso? Você está com problema? Que isso? Como é que você vai rejeitar? Eu rejeitei o dinheiro, porque aquele dinheiro, meus irmãos, por mais que suprisse as minhas necessidades, ia me afastar da casa de Deus. E o Espírito Santo falou para mim: você crê que eu posso abrir outra porta? E eu criei. E por eu crer, eu vi. Deus abriu uma porta do lado da minha casa, meus irmãos, onde o horário era flexível, onde não me tirava da casa dele e por incrível que pareça, eu até pude continuar fazendo a obra de Deus. Então, é questão de fé, meus irmãos, e é questão de decisões, porque muitos decidiram pelo dinheiro, pela necessidade, por aquilo ali que oferecia, porque o diabo sabe, meus irmãos, o que oferecer. Ele não vai te oferecer algo que vai te deixar confortável buscando a Deus. Você acha que ele vai te deixar buscando Deus sem fazer nada para te tirar do caminho? Não, ele vai oferecer sim, ele vai oferecer o melhor. E é nesse melhor que as pessoas estão se enganando, estão se deixando levar. E elas no final ficam sem o dinheiro porque perdem, por estar longe de Deus, perdem tudo, inclusive perdem a própria salvação. E como a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Meus irmãos, se eu fico naquele trabalho e permito ele me tirar da presença de Deus, da obra de Deus, eu não sei como poderia estar minha vida hoje. Mas eu sei que eu fiz a melhor escolha. Eu decidi acreditar que Deus poderia abrir outra porta. Será que na sua vida está chegando algum trabalho muito bom, uma sociedade, uma parceria tão boa aos seus olhos, mas tem te afastado de Deus? Só você pode analisar e só você pode decidir se vai deixar o amor ao dinheiro te afastar de Deus. Porque, meus irmãos, dinheiro é bom quando ele é servo, mas quando ele passa a ser o senhor da vida de uma pessoa, ele escraviza a pessoa. A pessoa vive para isso, a pessoa respira isso e nunca está satisfeita, porque o dinheiro não pode satisfazer uma alma. O dinheiro não pode trazer paz a uma alma. Quantas pessoas milionárias estão se suicidando? Isso é a prova que o dinheiro não traz paz, não traz o que o ser humano precisa. Então eu quero deixar esse vídeo aqui um alerta para você que está sendo tentada a fazer uma besteira para receber um bom dinheiro. Se essa proposta vai te afastar de Deus, não vem de Deus. Porque tudo que vem de Deus, ele vem para te aproximar mais de Deus. Então essas apostas que você tem recebido, talvez propostas de jogos, mensagens te convidando para você entrar no esquema de jogos para receber muito dinheiro. Cuidado, meus irmãos, tem coisas que não tem mais como voltar atrás. Tem pessoas que estão destruindo suas vidas nesse momento por amar o dinheiro, por desejar o dinheiro mais do que tudo, mais do que o próprio Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele que é o dono do ouro e da prata. Então, se você amar a Ele, no momento certo Ele vai te honrar. Agora, se você amar o dinheiro não pode te oferecer nada. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males, assim diz a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, fica esse grande alerta. Porque se você amar o dinheiro, ele vai te escravizar e vai roubar a tua salvação. Porque não tem como servir dois senhores. Ou servimos a Deus e amamos a Deus, ou servimos ao dinheiro e amamos ao dinheiro. Quantas pessoas dizem: não tenho tempo de ir na igreja porque estou trabalhando muito, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas não está feliz, porque o dinheiro não traz felicidade, meus irmãos. Então tem pessoas abrindo mão de sua salvação por conta de dinheiro. Me faz lembrar também um caso aqui muito forte, onde eu escutei um testemunho, eu achei isso impactante para os dias de hoje, que um rapaz falou para o pastor:
Pastor, apareceu um trabalho justamente na quarta-feira, dia de eu buscar o Espírito Santo. E era uma proposta muito irrecusável, pastor. Um dinheiro muito grande, muito forte, onde iria resolver todos os meus problemas. Mas ali eu tive discernimento que aquela proposta não vinha de Deus, porque o que vem de Deus não me afasta dele, pelo contrário, me aproxima. Ele ouviu a voz de Deus, meus irmãos. E ele falou para o pastor, eu rejeitei e eu botei Deus em primeiro lugar. Fui para a igreja, fui buscar Deus. No outro dia de manhã, a mesma pessoa me liga e fala, vem cá, você ainda pode fazer o serviço? Aí ele falou assim para o pastor, hoje eu posso. E ele falou, pastor, Deus me honrou tanto, tanto, que a pessoa dobrou o valor que iria me pagar. Meus irmãos, ele botou Deus em primeiro lugar, ele amou a Deus, por isso que Deus honrou. Mas se ele tivesse aceitado a proposta, ido ver o serviço, talvez nem fechava o negócio e perderia com Deus, não é verdade? Então que você ganhe com Deus e perca com esse mundo, o Deus desse mundo, o dinheiro. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.